Olá, esse é o nosso projeto de extensão na disciplina de Direito Penal 2, ministrado pelo docente Fábio Freitas Dias. O nosso trabalho, ele aborda os direitos dos apenados em regime fechado. Então, sabemos que o regime fechado é a forma mais severa de pena privativa de liberdade que nós temos prevista no nosso ordenamento jurídico. Para termos uma noção de como surgiram esses direitos, regimes e penas, nós voltaremos lá em 1603 e ver que, junto com a colonização e a legislação portuguesa, adveio as chamadas ordenações filipinas, que foi a forma de execução em resposta aos crimes cometidos aos colonizadores e aos povos que se encontravam no Brasil, e ela previa pena de morte, tortura, açoitamento e trabalho forçado. Pulando até 1988, quando houve a efetivação da Constituição brasileira, nós temos que nela foram previstos direitos àqueles que cometem crimes tanto brasileiros quanto estrangeiros. Então, há direitos constitucionalmente previstos. Falando um pouquinho mais especificamente do artigo 5º, onde se encontra que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, prevê o princípio da individualização da pena, que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra, caráter perpétuo, trabalho forçado, banimentos e penas cruéis. Esses são direitos previstos constitucionalmente. E falando um pouquinho mais do princípio da individualização das penas, nós temos que ele deve ser muito bem analisado pelo juiz da lei de execuções penais, para que nada passe da pessoa do condenado e que haja efetivamente o cumprimento para que esse preso possa ser ressocializado. No Rio Grande do Sul, nós temos a política penitenciária que prevê, seus artigos 137 a 139, os princípios de reintegração e ressocialização desses presos. Ainda há um incentivo de entidades e empresas de realizarem trabalhos sociais para efetivarem ainda mais essa reintegração social. Contudo, nós temos disponível no YouTube o documentário Central, que se passa no Presídio Central de Porto Alegre, que evidencia que, de fato, o que está escrito na Constituição e nas leis é muito diferente do que acontece na prática. Há uma discrepância muito grande, que evidencia que dentro das prisões há uma subdivisão entre facções, há uma superlotação das galerias em que se encontram os presos, há uma falta de infraestrutura e saneamento básico, e ainda há o consumo de drogas e muita violência. Ou seja, todos os direitos que são previstos não estão sendo efetivamente cumpridos, e é necessário que esses presos em regime fechado saibam dos seus direitos para que possam efetivamente requerê-los. Bom, então qual seria o modo de transmissão do tema do nosso trabalho? A gente optou por fazer um manual ilustrativo, onde acreditamos que seria a forma mais lúdica e mais didática de transmitir os direitos dos apenados em regime fechado. A gente sabe que existe muita dificuldade em entender a linguagem jurídica, até mesmo os próprios estudantes de direito têm dificuldade, então transmitindo de uma forma mais simples e de fácil compreensão facilitaria muito os apenados de terem acesso, de entenderem quais são os seus direitos. Então, pensando nisso, a gente subdividiu em tópicos para ficar mais fácil também de realizar o trabalho e pôr em prática o manual ilustrativo. Pensamos em, primeiro, ter um layout atraente. É de suma importância que tenha bastante cores vibrantes, que tenham desenhos, né, frases assim marcadas, grandes, né, assim, trazer mesmo, focar nessa linguagem, mas querendo ou não pensando em quadrinhos, remetendo a quadrinhos, remetendo a livros infantis, algo bem fácil de compreender. Linguagem simples, como eu já falei, a gente sabe que hoje em dia o sistema carcerário brasileiro abrange assim um número muito grande de pessoas que não têm o estudo completo, então isso também dificulta, né, o entendimento da linguagem jurídica. Então colocar ali frases simples e direto ao ponto é super importante. Ilustrações relevantes, como eu falei, colocar figuras, colocar imagens, desenho, quem sabe construir 2, 3 personagens e manter esses personagens, né, Joãozinho, Maria, enfim, e manter esses personagens contando uma historinha também é interessante. Trazer casos práticos, penso também que poderia trazer filmes, referência de algum filme, de alguma música que se encaixe em algum direito de regime fechado, principalmente coisas mais populares, que todo mundo conhece, e tentar adaptar e trazer isso para o direito, acho que seria muito interessante. E sessões distintas. Aqui seria para dividir mesmo e para ficar também mais fácil de entender o conteúdo. Quem sabe dividir realmente em exemplos, né, em cada página, fazer um direito do apenado. Então, principalmente para ficar mais, para ir direto ao ponto, para ficar fácil de entender. Se você mistura muito tema, muito assunto dentro de um tema só, acaba que às vezes confunde mais. Né? Então, esses seriam os principais tópicos que a gente pensou em trazer e conseguir colocar em prática o trabalho de extensão. Bom, eu vou fazer a complementação dos tópicos acerca do manual de ilustração. O primeiro tópico a ser complementado é sobre o FAQ. A ideia é que seja uma seção de dúvidas recorrentes no manual de ilustração, que sejam reunidos as dúvidas mais comuns dos apenados para que possam ser sanadas ao longo desse projeto. A segunda questão é sobre
O segundo tópico a ser mencionado é de suma importância. Qual é ele? É a revisão por profissional. O que quer dizer isso? Quer dizer que o conteúdo do manual deve ser revisado por profissional do direito, para assegurar que tudo aquilo que está escrito nele está em conformidade com a lei vigente. O próximo tópico é a versão impressa e digital, para que sejam distribuído o manual tanto na forma impressa para os apenados, para que ele possa ser distribuído em grande número dentro das detenções e também de forma digital, tanto para a sociedade como por meios televisivos e também para ser abrangida também a família dos apenados e das pessoas que sofrem pena nos regimes fechados e também nos demais tópicos sobre a versão digital ou impressa. A finalidade é disponibilizar o manual tanto na forma impressa como digital, para que seu acesso seja fácil para todos os apenados e se adeque para todas as limitações ou preferências. Acerca do tópico divulgação adequada. Ela tem a finalidade de garantir que o manual chegue ao maior número possível de apenados dentro das instituições prisionais. Eles podem ser por meio de sessões educativas pelos corredores ou demais formas de distribuição dentro das instituições. O último tópico, mas não menos importante, é o feedback contínuo. O que é esse tópico? Ele nada mais é do que um retorno do trabalho feito com o manual. Ou seja, ele tem a finalidade de aprimorar esse manual, ou seja, ele pode ser editado, pode ser aprimorado, as dúvidas que já foram sanadas vão ser trocadas por outras dúvidas e aquelas que não foram sanadas podem ser ajustadas ou readequadas. Ademais, realizamos algumas perguntas com acadêmicos da Universidade Franciscana, questionando sobre regime fechado, prisões e suas opiniões acerca do tema e tudo que envolve e engloba ele. Você sabe quais são os direitos dos apenados em regime fechado? Eu acho que os direitos deles são os mesmos previstos para todas as pessoas. Está regulado tanto pelos direitos humanos quanto pelos direitos fundamentais. Aqueles direitos que são regulamentados pela Constituição, como higiene básica, a dignidade da pessoa humana, todas as previsões de saneamento básico, de um lugar realmente que garante a dignidade para eles. Então eu acho que um lugar, de certa forma, confortável e que garanta todos os direitos previstos na Constituição e nos direitos fundamentais. Já. Qual a sua opinião sobre a superlotação no sistema prisional brasileiro? Acredito que é muito insalubre hoje em dia, porque é uma quantidade enorme de pessoas no metro quadrado, digamos que pequeno, que não daria nem um quarto hoje em dia numa casa. Então acho que se torna um pouco insalubre em vários aspectos até. Eu acho que isso agrega também para ocorrer mais violência, isso divisão de forma errada, tanto com comida também, diferenças de pessoas que estão dentro de uma cela também, isso modifica pelo fato de tem pessoas que têm mais benefícios, tem outras pessoas que não têm tanto. Então, às vezes, uma pessoa que está numa sala que tem, sei lá, 30 pessoas, que era para caber 10, tem gente que vai estar comendo bem, tem gente que vai estar comendo mal. Então, acredito que é muito ruim hoje em dia a divisão das celas e sei lá como é feito, mas acredito que é isso. Uma coisa insalubre e mal realizada, acredito no meu ponto de vista. Bem, como é mesmo? Bem fora dessa visão mesmo que de dentro de presídio ou algo do tipo. Qual a sua opinião sobre a eficácia dos programas de ressocialização em sistema prisional? A importância é que é algo muito importante tanto para a sociedade quanto para o próprio preso, para que as pessoas possam ver ele fora dentro desse contexto, né, como uma pessoa humana, enfim, e para que ele possa voltar a se inserir no mercado de trabalho após esse período e viver a sua vida numa normalidade, dentro de uma normalidade como todos nós. Qual a importância da ressocialização dos apenados em regime fechado? É muito importante a ressocialização, pois muitas vezes, quando eles voltam, eles têm essa dificuldade para socializar, para conseguir empregos, para serem reinseridos na sociedade, e por isso é muito importante tocar nesse tema. Concluindo, esse é o nosso trabalho de extensão na disciplina de Penal 2. Muito obrigada.